2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado por uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Até aqui, feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante da tua presença e clamamos a ti pela tua infinita graça e misericórdia. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que o Senhor, ó Deus, nos exorte, que o Senhor cubra-nos com a unção do teu Espírito e que o teu Espírito nos traga entendimento à tua palavra. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler com você um poema que eu reencontrei depois de muitos anos. Eu me lembro que esse poema foi parte de um trabalho de literatura que eu fiz no ensino médio, lá nos idos dos tempos da caverna. E essa semana eu reencontrei com esse poema, que é um poema de Carlos Drummond de Andrade. O pessoal aí das licenciaturas vão se lembrar, é o poema chamado José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, tudo acabou, tudo fugiu, tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, mas não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, mas Minas não existe mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato? Sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galope, você marcha, José. Você marcha? José, para onde? Eu reencontrei essa poesia recentemente e eu pensei que ela é um belo retrato, um retrato fiel de alguém que tem uma vida sem Deus. Uma vida que cedo ou tarde chega num beco sem saída. Esse poema é o retrato de alguém assim. Você tem a chave na mão, quer abrir a porta está adiante, mas de repente não existe mais porta, não tem mais saída, e aí perde a graça, perde o sentido, tudo vira utopia. Uma vontade, sabe, de voltar no tempo. Quer voltar para Minas, mas Minas já não está lá, não é mais a mesma coisa. A pessoa quer recuperar algo que já foi. Esse poema é um retrato de como nós, você e eu, cedo ou tarde, acabamos sozinhos nas nossas próprias crises existenciais. Ele diz, o povo sumiu, está sem mulher, está sem carinho. E aí onde é que estão as pessoas quando você e eu precisamos delas?
A sensação da gente estar no meio da multidão, mas ao mesmo tempo perdido. E se a gente pelo menos tivesse algo para cantar, ele fala, mas não existe nem valsa mais para dançar. E agora, José? A vida meio que ficou petrificada, se engessando, como se fosse um beco sem saída, um esvaziamento, uma rotina que se impõe sem que acrescente absolutamente nada à nossa existência, sem que agregue nada. E se a gente morrer? E se você morrer? Mas nem assim você morre, você é duro, José. A gente se adapta, a gente se acostuma, a gente vai levando, vai meio que empurrando a vida com a barriga, como o poeta que diz. Esse poema é um retrato de uma vida sem Deus. Uma vida que vai se desenrolando de modo deprimente, angustiante, triste. Luz apagada, frio chegando, dia que não rompe a noite, não vem. Não tem novidade, não tem recomeço, é só um dia após o outro. E no meio a noite marcando o passo. Esse poema é uma metáfora. Esse poema é uma metáfora de uma vida que já não mais tem certeza do futuro. José é um heteronônimo de todos aqueles que perderam a esperança de um futuro. José, alguns sugerem que é um heteronômino do próprio Carlos Drummond de Andrade, que também fazia versos, que amava, que protestava através dos seus versos, mas que muitas vezes encarava a própria vida com um certo ceticismo, um pessimismo, um desânimo, uma incredulidade, tantos quantos como Carlos Drummond de Andrade, que passaram pelo nosso mundo. Pessoas que eram inteligentíssimas, mas com muita incredulidade. Pessoas que eram mentes brilhantes, mas com tantos quanto passaram pela vida e não conseguiram acreditar num futuro. Viviam como se a vida estivesse no piloto automático. Gente que poderia ter feito tanto, mas não conseguiram confiar, não conseguiram acreditar, não conseguiram entregar. José é um heteronômio de todos aqueles que encaram a vida com algum desespero, com algum desânimo, com algum ceticismo e nenhuma fé. Gente que não tem mais esperança, que não consegue olhar para frente, que não consegue se alegrar com a possibilidade de um futuro. Por quê? Porque não tem certeza de futuro algum. José não tinha certeza de futuro algum. Completamente diferente do apóstolo Paulo. E aí nós chegamos no texto que nós acabamos de ler. Diferente do apóstolo Paulo. Seria muito bom se o José do poema do Carlos Drummond de Andrade tivesse conhecido o apóstolo Paulo da Bíblia. Seria muito interessante. Porque Paulo era um homem completamente diferente desse perfil de gente que a gente acabou de aprender. Porque para quem a vida não foi nada fácil, mas ao mesmo sendo a vida difícil, não se deixou entregar pela dificuldade da vida. Esse é o apóstolo Paulo. Quando nós estudamos a vida do apóstolo Paulo, nós descobrimos que a vida dele não foi nada fácil. Assim como a minha e a sua, não é nada fácil. Muitos sofrimentos, muitas dificuldades, muitas frustrações, muitas decepções, muita solidão. Muita incompreensão, muita solitude, como o José, Paulo também chegou num ponto da sua vida em que o povo sumiu, desapareceu. O texto que nós lemos, segunda carta de Paulo a Timóteo, escreve isso. E aí Paulo está dizendo, Timóteo, para o seu filho na fé, Timóteo, todos me abandonaram, todos me abandonaram. Irmãos, não ficou praticamente ninguém. Um homem que alcançou tanta gente, termina a sua vida sozinho. E agora, como José, Paulo também ficou sem nada. O José, no poema, ainda tinha a sua biblioteca, tinha a sua lavra de ouro, mas o Paulo diz a Timóteo que ele está precisando da sua capa e de alguns livros, porque o inverno está chegando. Não sobrou nada. A vida para Paulo não foi
nada fácil. Isso sem contar os açoites, as perseguições, o apedrejamento, os inúmeros naufrágios, as prisões. Prisão essa que ele se encontra agora, no final da sua vida, quando está escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo. Paulo está preso, não há mais como aquela prisão de Roma, que ele aguardava ser solto. Paulo está agora preso, sabendo que o julgamento está para acontecer e a sua punição será decapitação. Para quem não sabe, Paulo morreu decapitado por causa do evangelho. Não porque cometeu um crime, mas por causa da sua pregação, por causa da sua mensagem que confrontava o domínio romano da época. Mas vejam, ainda que Paulo não tivesse vivido uma vida nada fácil, e não tenha chegado ao fim da sua vida capitalizando os seus lucros, resultados, contabilizando resultados positivos, recursos maravilhosos, mesmo não fazendo assim, Paulo não chegou ao fim da sua vida deprimido, melancólico, saudosista, angustiado, desanimado, não! Pelo contrário, o texto que nós lemos é um brado de alguém que chegou ao fim da sua vida com alegria, com regozijo, com uma fé intacta. Pelo contrário, Paulo, ele chega ao fim da sua vida podendo dizer, como ele diz para o próprio Timóteo no texto que nós lemos: Timóteo, eu combati o bom combate, completei a carreira, a corrida acabou e eu guardei a minha fé. A fé de Paulo estava intacta, protegida. Ele diz: guardei-a como quem guarda um tesouro. Cheguei ao fim, mas cheguei ao fim com dignidade. Não tenho ressentimentos, não tenho amarguras. E aí Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, cuidado até com algumas pessoas que, se dizendo cristãs, são na verdade instrumentos do inimigo para prejudicar a nossa vida. Cuidado, Timóteo. Esse é o conselho de Paulo. Cuidado. Se você olhar esse texto que é o último, são as últimas palavras de Paulo, porque após isso ele é decapitado. Se você olhar esse texto, em nenhum momento ele diz para Timóteo que a vida será um mar de rosas, que tudo será tranquilo e que ele está desanimado. Não. Paulo não está se sentindo derrotado, porque diferente do José do poema, Paulo tinha certeza do seu futuro. E o seu futuro não pararia ali na guilhotina, não pararia ali no machado do seu algoz. Paulo sabia o que lhe aguardava, Paulo tinha certeza do seu futuro, Paulo tinha os seus olhos fitos no amanhã, e ele sabia que o amanhã ia para além da decapitação. Paulo tinha um futuro profundamente entregue nas mãos de Deus, e ele sabia que o Senhor o aguardava. Por isso essa fé movia o seu coração, para que mesmo naquelas circunstâncias desfavoráveis, ele não perdesse a alegria, não perdesse o sustento, não perdesse o ânimo, não perdesse a sua fé. Diferente do José, Paulo tinha certeza do seu futuro. Irmãos, eu preciso perguntar para você: o que é que move o seu coração? O que é que move o nosso coração? O que é que motiva a nossa vida? Quais são as nossas reais motivações? O que é que te conduz aonde você vai? Para onde que a gente vai? Para onde é que a gente está indo? José, você marcha, mas marcha para onde? Aonde é que nós realmente achamos e queremos chegar? Essa pergunta que fica. Por quê? Porque quando a certeza do futuro não ilumina o nosso presente, as marcas do passado enchem de trevas. Eu vou repetir para você se lembrar. Quando a certeza do futuro não ilumina o presente, as marcas do passado a enchem de trevas. Quando a gente não sabe para onde é que a gente está indo, quando a gente não tem certeza do nosso futuro, a gente anda na força dos nossos traumas, a gente anda na força dos nossos complexos, a gente anda tentando repor ausências, tapar buracos que se caracterizaram lá atrás, que eram importantes lá atrás e nós não tivemos, e agora a gente fica tentando tapar isso como quem tampa o sol com uma peneira, tentando reforçar uma autoestima que ficou prejudicada lá atrás. E a gente faz no presente essa incessante busca para tapar aquilo que lá atrás ficou aberto. Quando a gente tem certeza do nosso futuro em Deus, é o passado
que fica para trás. Quando a gente não tem certeza do nosso futuro, o passado é o que nos move. E nós vamos de boicote em boicote, se autoflagelando contra nós mesmos, machucando pessoas que nos amam, correndo atrás do tal do dinheiro ou coisas que não trazem nenhuma alegria para o nosso coração. Por quê? Porque o que está em jogo não é o presente e o futuro, o que está em jogo é o nosso passado, os traumas, os rancores, os ressentimentos, as ausências, os medos. E aí quando a gente olha para frente, a gente não vê frente. Porque a nossa vida está lá, presa ao passado. Quando a certeza do futuro não ilumina o presente, o passado enche o nosso presente de trevas. José é heteronômio de todos aqueles que olham para trás, ou com saudosismo, eu queria tanto Minas, mas Minas já não está mais. Ou olham para trás com rancor. E o seu ódio, José, e a sua incoerência, e agora? José é heteronômio de todos aqueles que ainda sofrem debaixo das sombras do seu passado terrível, ou talvez de um presente que pode se mostrar ainda pior. José é um símbolo daqueles que não sabem que o futuro está guardado nas mãos de Deus. Mas, diferente do José, Paulo era um homem que não dava lugar para tragédias do passado. Paulo não dava lugar para as dificuldades da sua história, para aquelas pessoas que se mostravam nocivas no caminho. Por quê? Porque apesar das circunstâncias, Paulo sabia para onde ele estava indo. Olhe para a pessoa que está perto de você e pergunte: você sabe para onde você vai? Olhe para outra: você sabe para onde você vai? E nós não estamos falando aqui de onde você vai jantar depois que acabar o culto. Estamos falando para onde você vai quando os seus olhos se fecharem e um novo futuro começar. Paulo era um homem que sabia exatamente para onde ele estava indo, e por isso ele poderia dizer para Timóteo: Timóteo, desde agora, Timóteo, a coroa da justiça me está reservada, mas não apenas para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Naquele dia, Timóteo, o Senhor, o justo juiz, me dará essa coroa. Aleluia! Certeza de um futuro guardado em Deus. O que é que move teu coração nessa noite? O que é que te motiva a levantar amanhã pela manhã? O que é que move o seu coração? A cada dia. Você sabe para onde é que você está indo? Você sabe como vai ser o seu futuro? Você tem certeza do que te aguarda no final da sua vida? Porque eu penso que se nós tivermos certeza de onde nós estamos indo e o que nos aguarda, 4 implicações que nós podemos encontrar nesse texto e também estarão presentes no nosso modo de viver. A primeira implicação que eu vejo, tanto na vida de Paulo, no texto que nós lemos, quanto na vida de todos aqueles que têm certeza do seu futuro em Deus, é uma nova relação com a obra missionária acontece. Quando eu tenho certeza do meu futuro em Deus, pessoas que sabem para onde elas estão indo, têm outro tipo de postura em relação à obra missionária da igreja. Como eu disse ontem, nós fomos conhecer a base missionária da Jocum na Chapada. Para quem não sabe, Jocum é uma abreviação, uma sigla de Jovens com uma Missão. É um trabalho missionário que começou nos Estados Unidos, veio para o Brasil nos anos 60, 70, através do Tim Steyer, e ele se esparramou por todo o território nacional. É uma das agências missionárias mais importantes do mundo e tem uma base aqui pertinho da gente, que é lá na Chapada. E a gente viu ali, estava acontecendo um retiro de adolescentes, que o papel, o propósito é de soprar a chama de vocação missionária nesses adolescentes no período das férias. Então, se você tem jovem aí de 10, 11, 12, 13, 14, 16 até 17 anos e não sabe aonde enfiar ele nas férias, poxa, a Jocum Chapada tem são 15 dias, amor? São 15 dias de retiro
vocacional para esses jovens. Como é que chama em inglês? Young Eagle. Todo mês de janeiro acontece, pertinho de nós. E aí estava tendo o Eagle ontem. E a gente viu ali muitos adolescentes e jovens que estavam aprendendo a palavra de Deus, estavam aprendendo sobre o ir de Jesus e que estavam se preparando para ir para uma aldeia indígena fazer a parte prática. Vimos também ali 30, na verdade não estavam todos, mas sabemos que tem 30 famílias de obreiro naquela base que têm dedicado a sua vida para o avanço do evangelho no mundo. Mas também a gente viu tanto que ainda precisa ser feito, tanto que precisa ser mudado em estrutura para a base, recursos que você e eu talvez poderíamos abençoá-los. Vimos também o tanto, conversando ali com os missionários, o tanto que nós podemos fazer e avançar na obra missionária. Muitas vezes a gente fala da evangelização do Brasil e esquece que o Brasil já é um povo alcançado. Ah, pastor, mas como assim? A gente tem que pregar? Não, larga a mão de ser besta, não tem nada a ver, não falei nada disso. Estou falando que talvez o nosso foco também deveria ser mais voltado para os povos não alcançados. Por quê? Porque se o seu vizinho que não é crente, ele virar na esquina, ele vai encontrar um cristão. Se o teu vizinho que não é crente, não conhece Jesus, ele liga um programa de rádio, ele vai ouvir falar alguém falando sobre Jesus. Se ele ligar a televisão, ele vai ouvir alguém falar de Jesus. Mas e os povos fechados que não conhecem a Jesus? Como é que você vai falar sobre Santa Ceia para uma tribo indígena que não sabe o que é vinho, que não sabe o que é pão, que não sabe o que é cruz? Povos não alcançados. A gente viu tanto que ainda precisa avançar na obra missionária. Precisamos investir os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa oração, a nossa dedicação em missões. Congressos de missões são muito importantes. Por quê? Porque nos mostra o quanto que a obra missionária ainda precisa avançar, o que ainda precisa ser feito. Mas eu tenho um sério problema com o congresso de missões. Por quê? Porque todo congresso de missões, cedo ou tarde, fica no passado. Todo congresso de missões fica cedo ou tarde no passado, porque passa um tempo, nem os que têm mais recursos mnemônicos, os melhores de memória, nem mais os privilegiados têm a capacidade intelectual de se lembrar de tudo aquilo que foi falado no congresso de missões. Na verdade, tudo que a Bíblia fala sobre o desafio missionário, corre o risco de cair no esquecimento se nós não tivermos a convicção do nosso futuro em Deus. Tudo o que a Bíblia nos ensina corre o risco de ficar no lago do esquecimento da nossa cabeça, do nosso coração, se nós não nos atentarmos para o futuro que temos em Deus. Se você e eu não crermos que esta vida passa e que todos nós um dia estaremos, sem exceção, diante de um trono, aonde nenhuma mensagem, nenhuma exortação, nenhum tipo de insistência nos levarão a pregar o Evangelho, nós não faremos nada. Somente a certeza da brevidade desta vida, somente a certeza de que esta vida passa e não é casa permanente para a nossa vida, somente a convicção de que um dia Deus nos pedirá contas de tudo aquilo que nós fizemos. Somente quando nós temos a consciência de que um dia Deus pedirá conta, nós conseguiremos fazer alguma coisa. Nós teremos uma outra visão acerca da obra missionária. Por isso que Paulo começa o texto do jeito que ele começou. Você está com a sua Bíblia aberta? Olha o que ele diz, Timóteo, versículo 1, ele está falando isso. Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar quem? Vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, não como quem pede um favor, não como quem sugere uma estratégia pastoral, mas como quem diz, e isso talvez seja a coisa mais importante do mundo, Paulo, pregue, Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, e ainda no final do versículo 5, olha o que ele diz, faça a obra de um evangelista. Não fique só no seu arraial. Pregue, fale, anuncie, repreenda, corrija como um bom evangelista que leva o evangelho de Jesus aos quatro cantos. Como quem diz naquele dia, Timóteo, nenhuma conquista nossa poderá ser apresentada a Deus. Você já parou para pensar que no dia do juízo do Senhor, nenhuma das nossas conquistas mais audaciosas não serão apresentadas diante de Deus.
O que será apresentado diante de Deus naquele derradeiro dia são aquelas pessoas que por causa da nossa mensagem creram na salvação em Cristo Jesus. É isso que será levado em conta. Então pregar o Evangelho é uma marca de quem sabe que a sua vida aqui foi dada não como um palco permanente. Pregar o Evangelho é uma marca daquelas pessoas que sabem que a eternidade está em risco para aquele cujos corações estão fechados para Deus. O seu vizinho, se morrer sem Deus, ele vai para o inferno. O seu tio, seu cunhado, sua esposa, seu marido, seu filho, ele vai para o inferno se ele morrer sem conhecer a Jesus. O nosso futuro, que fomos salvos em Cristo Jesus, está guardado. Mas e daqueles que ainda estão com os seus olhos fechados para Cristo? Pregar o Evangelho é uma marca daqueles que olham para o seu próximo e desejam vê-lo naquele país, naquele lugar, naquela herança que está reservada para aqueles que amam ao Senhor. A nossa relação com a obra missionária. A nossa relação com a obra missionária muda quando eu entendo que tem um futuro em Deus. Se essa vida não é definida e há uma vida que está por vir depois dessa, que só desfrutarão aqueles que foram rendidos em seus corações pela pregação do Evangelho, então, meu Deus, se isso é assim, nós precisamos pregar o Evangelho, igreja. Sabe, às vezes a gente ouve, né, o que as pessoas falam da gente, do pastor, da família pastoral, não sei o quê. Sabe o que dói? Não é de ser acusado injustamente, não é da maledicência. O que dói é ouvir de alguém que poderia estar usando os seus lábios, seus recursos, sua vida para anunciar Jesus, está perdendo um tempo se preocupando com a vida alheia. É isso que dói. Irmãos amados, já não haverá fronteiras nem geográficas, nem linguísticas, nem culturais, nem temporais, nem de qualquer outra ordem, quando nós entendemos que temos um futuro em Deus, mas que existe uma infinidade de pessoas que ainda não foi alcançado por isso. Eu preciso que as pessoas saibam que essa vida passa rápida, e que um dia todos nós estaremos diante do justo juiz, e ele não nos pedirá conta dos nossos recursos, porque aí já passou. Ele pedirá contas de como nós gastamos a nossa vida e o que nós fizemos daquilo que Ele colocou em nossas mãos para administrarmos, de tudo aquilo que Ele confiou em nossas mãos. Por isso, a segunda implicação de alguém que tem uma certeza no futuro em Deus é que, além de uma nova relação com a obra missionária, ele também tem uma nova relação com o que nós chamamos de posse. A começar pela percepção de que nós temos um conceito muito limitado e equivocado sobre posses. Já trabalhei essa ideia de posse inúmeras vezes nos pequenos grupos, nos labs, até aqui nas ministrações, onde nós definimos o que é posse biblicamente. E a gente precisa repensar o que é que nós no dia a dia estamos chamando de posse, de meu, de seu. Qual que é o conceito correto sobre posse para mim? Seria aquilo, posse, é aquilo que está sob o meu poder, que me pertence e que não pode ser tirado de mim ou alterado de forma alguma sem a minha permissão. Isto é posse. Como? Se é meu, ninguém tem o direito sobre isso, a não ser que eu permita esse direito. Até aqui tudo bem? Posse, se é meu, ninguém põe a mão. Se é meu, não se perde. Se é meu, ninguém tem acesso a não ser que eu disponibilize. Isto é posse. Ou seja, só é posse. Só posso dizer que possuo alguma coisa se aquilo que eu detenho de fato, plenamente, inteiramente e para sempre. Aí é posse. Aí você já percebeu. Fica bem difícil você possuir alguma coisa, certo? Você já percebeu?
Você acha que tem um carro lindo, bonito, a cor que você queria, o modelo que você queria, anda na velocidade que você queria, chama a atenção como você queria, mas um dia você está andando ali na Avenida Porto Alegre e um endemoniado qualquer cruza na rotatória de qualquer jeito e entra de chapa no seu carro dando perca total. Aí você descobre que aquilo que você tinha, você já não tem mais, né? Então, não é uma posse, porque você tinha e perdeu. Os nossos queridos irmãos japoneses achavam que tinha uma casa, e aí veio o terremoto, destruiu não só a casa, mas a cidade. Esses dias eu estava vendo um levantamento estatístico, social, de cidades que existiam, e que deixaram de existir no mapa por causa de catástrofes naturais. Enchentes, enxurradas, tsunamis, terremotos, etc. Cidades inteiras que saíram do mapa, deixaram de existir. Você acha que tem esse corpo esbelto, criado a pandeló e canetinha? Sabe, você que luta para manter essa vida, sabe, fitness, na régua, tá certo, tem que cuidar, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque foi o Deus vivo que nos deu. Mas você que acha que esse corpo que você leva de um lado para o outro é seu, até um vírus desviado e abusado, um vírus, irmãos, um vírus que a gente não vê, que a gente não enxerga, até um vírus. Pensa comigo, um vírus invade o seu organismo e tira toda a sua saúde, se não a sua própria vida. Um negocinho que a gente não consegue nem ver. Aí você vem falar que o teu corpo é teu? O que é teu? O que é meu? O que é que eu possuo de fato? O que é que realmente me pertence? Isso para não falar, bala perdida, acidente de carro, tentativa de assalto. Vocês viram aí? Essa semana, não? Os caras jogando sinuca no boteco lá, o cara chegou e 4 facadas. Todo mundo saiu assim. O que é seu? O que você possui? Somente a certeza do futuro me garante verdadeira posse. Porque se não há nessa vida o que eu possa possuir de fato, a Bíblia me diz que por causa de Cristo e o seu sacrifício na cruz, um dia eu receberei o que é meu. E o que receberei? O que receberei é aquilo aonde o ladrão não rouba, não escava, nem a traça e nem a ferrugem corrói. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus e do futuro que me espera, a minha relação acerca da posse também muda. Então, a única coisa minha, quando eu tenho certeza do futuro, é a certeza da salvação. E que tem um monte de gente que se diz crente, que tem medo da trombeta soar e ele ir para o inferno, porque não tem certeza da salvação. Então, para você, nem isso você pode dizer que é teu. O resto é resto. O resto está sob o seu cuidado, por tempo bem determinado. Então, não se apega a isso não. Não se apega a isso não. Está sobre sua administração, apenas. Pensa comigo, meu irmão. Sem hipocrisia, pensa comigo. Minha irmã, está comigo aqui? Pensa. Se no dia final, no dia derradeiro, o Senhor olhar para você e disser: meu caro, minha cara. Eu não sei como é que seria a voz de Deus, mas eu imagino que seja alguma coisa assim: minha cara, meu caro, seu nome não está aqui no meu livro não. Não vejo você. O que é que você estaria disposto a oferecer para entrar? Você acha que uma nota de R$100 na palma da mão, sabe, cumprimentando o porteiro, e aí Jeová, notinha de 100, sensibiliza o Criador do universo? Senhor, eu dou o que o Senhor quiser para poder entrar ali. Aí vamos pensar que Deus dissesse: ok, então vamos lá, o que é que você tem para me oferecer? Senhor, eu dou toda a minha fazenda para o Senhor. Fazenda? O que tem na tua fazenda? Olha, eu tenho 150 mil cabeças de gado. Olha só, maravilhoso. Onde é que fica a sua fazenda? Já puxando o Google Maps.
Ah, fica no Mato Grosso. Ah, Mato Grosso, achei aqui. Onde é que fica o Mato Grosso? No Brasil. Brasil, achei, Brasil, interessante. Onde é que fica o Brasil? América do Sul. América do Sul, e fica onde? Ué, senhor, fica na terra. Ah, que pena. A terra já é minha. Eu achei que você estava falando de um outro lugar, porque a terra já é minha, que pena. Se não tem nada lá para você oferecer, sinto muito. Não, mas, senhor, eu dou o meu filho. Não, seu filho também é meu, gente boa. Ele me pertence, foi eu que entreguei como herança. Fica tranquilo. Senhor, eu dou a minha vida então. É isso que eu queria desde o começo, infeliz. Que pena que você entendeu isso tarde demais. Porque tudo que eu queria desde o começo foi a sua vida. Porque foi para isso que eu morri. Pena que você demorou para entender isso. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. A certeza do futuro muda a nossa relação com a posse, irmãos. Muda completamente a nossa relação com bens. Terceiro, a certeza do futuro muda também a nossa relação com o pecado. Você pode dizer comigo? Pecado. Tem que mudar a nossa relação em relação ao pecado. Por quê? Porque quem tem certeza do futuro sabe que a luta que vale a pena nessa vida não é por um bom emprego, não é a cura de uma enfermidade, embora tudo isso seja necessário e desejável, mas a luta mais importante da nossa vida é contra o pecado. E o dia que você se esquecer disso, você cai. Você está vendo notícias de líderes cristãos espalhados pelo mundo que caíram, que o seu pecado foi descoberto. Por que você está se chocando com isso? A Bíblia já vem nos orientar o tempo todo. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas a gente está muito mais preocupado em falar mal da vida dos outros do que cuidar da vida que o Senhor nos deu, né? Veja o que Paulo fala a Timóteo no versículo 3. Com a sua Bíblia aí, olha, ele diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, Timóteo, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os próprios desejos. Eles se recusarão, verso 4, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para onde? Para os mitos. Paulo sabia, como nós também sabemos, que a Bíblia incomoda, que a verdade incomoda muito, que a doutrina incomoda muita gente, principalmente quando a doutrina fala sobre o nosso pecado, quando ela estampa diante dos nossos olhos a realidade do nosso pecado, porque é muito bonzinho falar do pecado alheio, mas e aí quando a gente projeta na frente do espelho os nossos pecados? Ninguém publica na rede social, né? Falar dos outros é bom. Do pecado alheio é gostoso. E quando você olha no espelho, você enxerga o quê? Pastor, não vamos falar mais de pecado não, pastor, porque, sabe, a semana é tão complicada, vamos falar de, sei lá, de vitória, de bênção, sei lá, uma palavra muito dura, no domingo à noite, já pensando que tem que levantar no outro dia, 6 horas da manhã, para uma semana do cão, e vim aqui, não ouvi nem um meu lindo, minha linda, sei lá, vamos falar sobre família, vamos falar sobre pecado, não. Esse tema é constrangedor, pastor. Chega a ser inconveniente, difícil de digerir. Poxa vida, eu trabalho a semana inteira, estou cansado, venho na igreja e eu queria ouvir uma palavra boa e o pastor me enche o saco falando de pecado. Ô irmão, você está enchendo o seu tanque de pólvora. Se é isso que você está querendo se alimentar, você está enchendo o seu tanque de pólvora. Isso vai explodir cedo ou tarde, porque na base das nossas reais dificuldades está o pecado. O alvo principal da nossa luta diária devia ser contra o pecado, e quem tem certeza do futuro sabe que essa vida nos foi dado como oportunidade, e que o grande inimigo que nós temos chama o pecado. Foi por causa dele que todo o resto do mal aconteceu. É o pecado que abre as portas para o diabo entrar na nossa vida, é o pecado que nos afasta do Senhor, é o pecado que mina nossa fé, é o pecado. Não é o prefeito, o vereador, o presidente, é o pecado.
Quem tem certeza do futuro não abre mão do desafio da santidade em nome da satisfação momentânea, imediata, com alguns prazeres. Porque o pecado, em grande parte do tempo, via de regra, é a nossa decisão rebelde de, ao contrário de tudo que Deus nos ensina, partir para a satisfação momentânea, imediata, pontual, prazer, desejo. O sujeito sabe o que é que Deus quer da vida dele, mas ele vai abrir mão disso em nome de uma aventura de minutos. Por quê? Porque como diz a propaganda da operadora do cartão de crédito, a vida é agora. A vida é agora. Gasta agora. Amanhã você dá um jeito, assinado Satanás. Né? Mas para Paulo, não. Para Paulo, a vida não é agora. Não. A vida é a vida que está por vir. Agora é trabalho, agora é labor, agora é trabalho. Por quê? Porque as férias vêm depois do trabalho. E serão férias eternas, Paulo diz. Aquilo que você deseja todas as vezes que você sai de férias, férias eternas. Paulo está dizendo, as férias eternas estão chegando aí. Agora é trabalho, é labuta. A vida não é agora. Agora é tempo de semear. Agora é tempo de colheita. As férias vêm depois. A certeza da minha salvação e do meu futuro em Deus muda a minha relação contra o pecado. Eu entendo que eu não posso ficar brincando, flertando, andando na beira do abismo. Se você está vivendo em pecado, meus irmãos, e você sabe, ninguém precisa dizer para ninguém, que todo mundo sabe aonde é que está errando. Então, se você está vivendo em pecado, em nome de Jesus, para hoje. Que tal parar, hein? Ó, que proposta boa. Põe para fora. Traz à tona. Arranca esse peso das costas. Peça perdão. Se arrependa. Seja perdoado. Erga a cabeça. Vida leve. Uma vida inteira para ser vivida leve. Tem uma relação errada aí na sua vida? Acaba com isso hoje. Espera amanhã não. Se você esperar para amanhã, você não larga. Você não deixa, é agora. Você está fazendo algo que você sabe que desagrada a Deus. Você sabe que um dia vai estourar, feito uma bomba na sua vida. Então, para com isso agora. Encerre esse capítulo agora. Estanque essa hemorragia, confessa essa desgraça logo. Peça perdão para o Senhor, comece de novo, futuro. Hoje, faz isso. Nós, como seres humanos, a gente é capaz de abrir mão de um futuro em nome de uma experiência presente. Nós somos assim. Nós fazemos isso. Nós, seres humanos, somos capazes de vender o futuro em nome de um prazer bem curtinho presente. Mas o Senhor, nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor da Bíblia, não tem qualquer dificuldade em sacrificar o nosso presente em nome do nosso futuro. Preste atenção. Se você estiver meio dormindo, acorda agora. Por quê? Preste atenção para você não entender errado, sair falando heresia daqui, mas preste atenção. Isso é verdade. Deus não tem problema algum de sacrificar o teu presente por causa do seu futuro. Tanto que o próprio Senhor Jesus disse um versículo que eu nunca vi na minha história cristã. Eu estou há mais de 36 anos servindo a Jesus e eu nunca vi ninguém que tenha colocado esse versículo em prática. Não, nunca vi. É um versículo da Bíblia que eu nunca vi ninguém praticando. Pode até ter acontecido, mas eu nunca vi. Nunca li, conheci, não tive, sabe, fofoquinha de que, ó, lá em tal lugar alguém, não, nunca. Sabe qual versículo que é? Quando Jesus diz, se o teu olho te faz tropeçar, faz o quê? Arranca-o, porque é melhor entrar na vida caolho do que com os dois olhos você ir para o inferno. Nunca vi. E na sequência desse versículo, outro versículo que eu também nunca vi ninguém praticar. Jesus diz, se a tua mão te faz tropeçar, corte-a. Nunca entrou um santo na igreja, tapa-olho. Por esse motivo, não. Pastor, é a palavra
A palavra. O que aconteceu aí, irmão, com essa mão aí? Pastor, a palavra falou tanto no meu coração que eu... Nunca. Já vi gente ficar caolho com briga de bar. Mas, para obedecer esse versículo, não. E eu também não estou incentivando ninguém a cortar nada, pelo amor de Deus, viu? Embora fosse muito bom cortar algumas coisas que estão te fazendo pecar. Mas, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, o Senhor, presta atenção, o Senhor não tem dificuldade alguma em sacrificar o teu presente em nome do seu futuro. Razão pela qual, se você estiver em pecado e isso estiver ameaçando a sua salvação, o Senhor há de entrar com dificuldade na sua vida, com provação na sua vida, até você se emendar, porque é melhor você salvo do que você feliz de maré descer indo para o inferno. Então Deus não tem problema algum com isso. E aí vem o quarto ponto e com esse eu termino. A minha certeza do meu futuro muda também a minha relação com o sofrimento. Diga, sofrimento. A certeza do futuro oferece uma vida nova. E também uma nova relação com a obra missionária, uma nova relação com aquilo que eu chamo de posse, uma nova relação com a realidade do pecado e também uma nova relação com o sofrimento. Por quê? Porque aí eu descubro que não há sofrimento que não passe. Não há. A certeza do futuro é a certeza que o presente não se impõe com nada que esteja acontecendo comigo para além do aqui e agora. Meus irmãos, prestem atenção, em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Muito provavelmente, daqui a 10 anos, você estará enfrentando algo diferente do que você está enfrentando hoje. Sim ou não? Muito provavelmente, salvo raríssimas exceções, serão outras lutas, outras dificuldades, outros desafios. Mas daqui a 10 anos, nada do que você está passando agora estará presente. Muito provavelmente, nada. E daqui a 50 anos então? Talvez você nem aqui esteja. E daqui a 100 anos então? Dificilmente alguém aqui lembrará de qualquer problema que passou ou estava passando aqui hoje, daqui a 100 anos. E a vida passa. A Bíblia diz que a vida é como um sopro. É como uma planta que nasce, cresce, murcha, cai, o vento toca e não sabe para onde vai. A vida passa rápido. O sofrimento não é a paga de nada. Porque às vezes quando a gente sofre, a gente pergunta, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes quando está doendo, quando está sofrendo, a gente fala: "Ô Senhor, o que é que eu fiz para merecer isso?" Ora, das duas uma, ou você fez sim alguma coisa, e por isso eu não posso falar isso, porque eu sou pastor, eu não posso falar bem feito, né? Porque na prática, a vontade que é de falar bem feito, né? Não foi falado para não fazer? Fez, né? Ação gera reação, consequência, né? Mas eu não vou falar isso porque eu sou pastor, né? Ou você fez uma coisa assim e está sofrendo por causa da pisada de bola, ou você não fez nada para merecer isso e mesmo assim está sofrendo. Por quê? Porque essa é a dinâmica da vida. Você já percebeu isso? Às vezes você sofre sem ter feito nada. É a dinâmica da vida. Esse negócio aqui, aqui se faz, aqui se paga, não é bem assim. Não é bem assim. Aqui se faz o que é possível ser feito. Aqui se vive o que é possível ser vivido. Nem sempre a vida é justa e favorável. Nem sempre. Só que um dia, e aí aqui nessa verdade eu me agarro. A Bíblia diz que um dia todos nós, sem exceção, estaremos diante do tribunal de Cristo. Um dia nós estaremos diante do justo juiz. E aí sim, nós teremos a recompensa ou não do que nós tenhamos feito através do corpo, como diz o apóstolo Paulo nesse texto que nós lemos. Em outras palavras, eu não quero, você não deve, e eu não quero me queixar dos meus sofrimentos, embora às vezes eu me queixe.
Também eu não quero me deixar desanimar diante deles, mesmo que embora às vezes eu me desanime. Eu não quero absolutizá-los, porque cedo ou tarde eles vão passar. Vai parar de doer, vai estancar. E eu tenho certeza de que Deus está comigo em meio a esses sofrimentos. Amém ou não amém? Essa é a certeza que a Bíblia nos diz. E Ele tem propósito para cada um desses sofrimentos que cedo ou tarde vão passar. E Ele vai fazer passar para eu abençoar outras vidas através disso. Vai passar. Mas nada disso é tão importante quanto o fato. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, Paulo vai dizer que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada. Então, é outra relação com o sofrimento, porque por mais duro que o sofrimento seja hoje, por mais doído que faça ele ser, ele faz parte desta vida aqui, ele não faz parte daquela que está por vir. Você está crendo? Você está entendendo? Eu não ouvi nenhum amém. O sofrimento que a gente passa aqui pertence a essa vida, não na vida que nos está por vir, porque naquela vida que não está por vir, a Bíblia diz que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá lágrimas, não haverá mais doenças, não haverá mais crise familiar, não haverá mais privações, porque todas essas coisas terão passado e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima. Você pode fechar seus olhos, vamos orar? Curva a cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos perdoe, Senhor, se nós não fazermos ou fizermos dessa palavra aquilo que agora o Teu Espírito Santo está nos impulsionando a fazer. Mas eu quero orar com todos quantos estão aqui ou nas suas casas orando junto comigo, reconhecendo que precisam mudar a sua relação com o sofrimento, que precisam mudar a sua relação com o pecado, que precisam mudar a sua relação com os seus bens, com as suas posses, que precisam mudar a sua relação com a obra missionária. Eu quero orar por todos os meus queridos e amados irmãos que agora oram pedindo ao Senhor perdão por todas as vezes que pecamos e fazemos do nosso pecado um bicho de estimação na nossa vida, que a gente alisa, mas não permite ser tratado. Perdão, Senhor, por todas as vezes que fazemos vista grossa com aquele ou aquela que o Senhor colocou na nossa vida para nós abençoarmos, anunciarmos o seu amor. Pedir perdão por todas as vezes que ficamos criando desculpas por causa dos nossos mimimis, dos nossos milindres. Pedir perdão porque a diferença do outro irmão, para mim, é muito mais importante do que a salvação. Perdão por todas as vezes que eu olho para a dificuldade e diferença do outro, e a diferença dele é tão mais importante para mim, que me afasta dele, do que o desejo de levar Jesus, de amar e de cuidar. Perdoa-nos, ó Deus, por perdermos tanto tempo com lamentos, prantos, milindres. Perdoe porque muitas vezes a gente se importa com um pingo d'água e não nos importamos muitas vezes com o cisco que está no nosso olho, nos fazendo pecar, cair, tropeçar. Nós queremos, ó Deus, nos importar mais com o outro, mas não com a vida do outro, com a alma do outro, com a salvação do outro. Mas para isso, o Senhor precisa entrar e salvar, e mudar, e transformar tudo aqui dentro de nós. Então nós nessa oração te pedimos, Pai, arranca de nós tudo aquilo que tem nos feito pecar contra Ti. Arranca, Senhor, para que nós possamos viver essa vida plena, na certeza do futuro que o Senhor tem reservado a nós. Essa é a nossa oração. Se você quiser